Fala, meu povo, eu sou o Piá Vividense, seja muito bem-vindo a mais um Meia Palavra com o Piá Vividense. Esse é o lugar onde eu comento os fatos que acontecem pelo Brasil e que chamam a atenção, né? E de alguma forma eu pego esses mesmos fatos e trago aqui e falo a minha opinião, beleza? E o que nós vamos falar hoje? Todo mundo já deve estar imaginando. Hoje a gente vai falar sobre o fracasso total do ato, da manifestação do PT no Dia do Trabalhador. Eles que se dizem o Partido dos Trabalhadores, parece que o engajamento não está tão legal assim e parece que o trabalhador não se sente representado por eles, não. Por quê? Porque não apareceu no evento. O trabalhador não apareceu no evento do PT. Quem estava lá? Os sindicatos, que são muito bem pagos e estão tendo um incentivo doido aí, né, para continuarem. Os militantes e as bandeiras. Tinha muita bandeira, só tinha bandeira no evento do PT. E a gente tenta entender por que tanta bandeira? É por causa das imagens, meu povo. Precisa de imagens. E daí, quando não tem gente, você dá aquela camuflada com bandeiras para ver se engana. Mas não tem como enganar, né? Até porque quem fez a cobertura era a Rede Ogro, né? Que é muito bem paga para fazer a cobertura dos eventos do Pichuleco. E nem a Rede Ogro pôde esconder. Nem a Rede Ogro, nem a CNN. Ninguém conseguiu esconder, ninguém conseguiu passar pano para pífia, para vergonhosa manifestação do PT no Dia do Trabalhador. Não representa o trabalhador, mas vamos pra frente. Por quê? Porque a gente tá só começando. Chama a vinheta aí, mas antes da vinheta, você já sabe, deixa o seu apoio para o Piá Vividense, deixa o seu Pix de qualquer valor, incentive o meu trabalho, apoie o meu trabalho e com certeza eu vou ficar muito grato. Também, se você quer patrocinar a minha viagem para Joinville, para estar juntamente com o Bolsonaro lá no terceiro ato pela democracia, já manda um Pix de qualquer valor e na descrição tu coloca viagem Joinville, que eu vou entender que você está me ajudando a ir até Joinville e participar do ato pela democracia com Jair Bolsonaro nesse mês de maio, beleza? Se eu conseguir o valor, eu estarei indo lá e depois eu estarei comentando aqui com vocês também. Beleza? Então, meu povo, vamos pra frente, chama a vinheta e vamos pro assunto. Pois é, meu povo, vamos pra frente então falar do assunto de hoje, que é a manifestação do dia 1º de maio em frente ao Pacaembu, pelo PT, pelo Pichuleco e a sua prole, a sua tropa, isso mesmo. Se já não tá fácil pro Pichuleco ter que ver todo dia o Bolsonaro aonde vai, encher de gente, reunir pessoas de todo que é lado, encher as ruas. Se não tá fácil ele lembrar da manifestação que o Bolsonaro convocou lá na Paulista, que encheu a Paulista, e agora a última, que ele convocou também em Copacabana, que encheu a hora lá de Copacabana e ainda teve gente falando que flopou. Olha, gente, não tá fácil não. Não tá fácil não, porque o evento do PT, organizado numa data comemorativa, uma data que é feriado nacional. Feriado nacional, meu povo. Teoricamente, ninguém estava trabalhando. Teoricamente, os trabalhadores estão em casa descansando. Era o dia certo para todo mundo encher a manifestação do Pichuleco. E não apareceu ninguém. Por quê? Não foi avisado? Foi mal convocado, assim como ele já culpou o seu ministro, porque ele nunca é o culpado. O Lula nunca é o culpado. Nunca é erro dele. É sempre erro dos outros. Quem não fez bem a convocação foi o ministro. Ele não. Ele não caiu a ficha ainda, que o povo não gosta mais dele. Parece que não caiu a ficha, ele não junta mais pessoas. Pode chamar quem quiser. Não é o ministro que convocou mal. O ministro fez o que pôde. Olha o tamanho da manifestação, olha o tamanho da organização, olha o palco, olha quanta bandeira. Você acha que isso ali veio de graça? Não, isso ali foi pago. Tudo pago, tudo pago. O ministro fez a parte dele. O problema é que o principal personagem dessa manifestação é ele. Exato. Tudo é feito pra ele aparecer. Não é o trabalhador que vai aparecer. Eles montam um palco pra ele. E o povo não quer mais ver ele. Se fosse o Bolsonaro que falasse, gente, eu vou estar lá, podemos até fazer um teste. Ano que vem, abra mão do espaço ali do Pacaembu. Deixa o Bolsonaro ir lá fazer essa manifestação no ano que vem. Então vamos fazer o seguinte, tenta fazer o seguinte, o ano que vem, no dia 1º de maio, ao invés de eles fazerem a manifestação pelo Dia do Trabalho na frente do Pacaembu, então vamos fazer o seguinte, o Bolsonaro vai lá e convoca o povo. Gente, dia 1º de maio eu estarei no Pacaembu, no mesmo lugar que o Pichuleco foi e culpou o seu ministro porque não sabia convocar as pessoas. Eu estarei lá para, juntamente com os trabalhadores, comemorarmos e homenagearmos eles pelo Dia do Trabalho. Eu te garanto que aquilo vai encher.
Por quê? Porque não é a organização, não é o ministro que convocou mal. É ele que o povo não quer ver. O povo se encheu, o povo não quer mais ele. Ele não entendeu isso ainda. Ele tenta passar uma imagem que ele é queridão, ele tenta pensar que ele é querido, apesar dele não poder sair de dentro do carro. Então assim, gente, o Lula vive no mundo da lua. Não sei se ele finge, não finge, ele sabe. Ele tá preso dentro de uma caixinha e ele tenta passar uma imagem que nem ele acredita de que ele é querido. Tenta passar uma imagem que olha como eu sou querido, olha como o povo me gosta. Tá preso naquele pichuleco que o povo gostava porque era manipulado e não tinha redes sociais pra você confirmar a verdade. Lá nos anos 2000, lá nos anos 80, nos anos 90, ele ainda vive naquela época, ele sempre vive no passado. Ele não vive na realidade, ele vive no passado, ele é atrasado, ele é retrógrado e ele acusa isso os outros. Ele não gosta das redes sociais, ele não gosta da evolução, não gosta da fiscalização, ele não gosta do povo vendo as mentiras que ele fala. Tanto que ele praticou um crime eleitoral nesse evento de ontem, pensando que ia passar por isso mesmo. Não sei se ele estava pensando ou se ele esqueceu que nós estamos no ano 2024, que nenhuma mentira vai ficar encoberta, nenhuma promessa, nenhuma narrativa fica encoberta. Tudo que você falar, as pessoas vão printar e vão ver se é verdade ou se é mentira. O problema dele é que ele vive no passado. Ele vive naquele tempo que ele manipulava a informação e daí de alguma forma o povo recebia uma só mensagem e não tinha como fiscalizar para ver se era verdade ou falsa. Então, meu povo, o evento foi um fracasso total, assim como é o seu líder. E ele já culpou o ministro. Ele sempre tá fazendo certo, ele nunca faz errado. Agora ele vai culpar quem? Pelo crime eleitoral que ele cometeu fazendo propaganda do Boulos. Exatamente, meu povo. Foi lá e mandou o povo votar no Boulos. E depois apagaram a postagem da página oficial, da transmissão oficial, né, do PT. Apagaram tudo, mas ele esqueceu, eles esquecem, gente, que nós estamos no ano de 2024. Todas as pessoas têm celular. Todas as pessoas acompanham transmissões ao vivo. Eu, por exemplo, estava acompanhando a transmissão ao vivo do evento pequenininho, que tinha uma merreca de gente com bandeiras. Só tinha bandeiras, gente, só tinha bandeiras. As bandas que tocaram lá, bandas medíocres, bandas que não, umas letras que não tem nada a ver, gente, chamando Marighella, sabe? Não tinha nada a ver com um evento para trabalhador, né? Um evento político só para propagar as ideias e ideologias do PT e dessa galera aí, PSOL e toda essa galera aí. O cara cantando no final da música, viva Marighella! Cara, que ridículo isso. E outra, um fracasso total até a live. A live, enquanto eu estive lá fazendo meus comentários e mostrando umas verdades nos comentários que eles não tinham como refutar, eu pegava e ia nas manchetes. Porque eles falavam, o desemprego tá uma beleza. Eu ia lá, buscava uma manchete da semana que dizia, o desemprego aumentou, tá 7,9%. Tá aumentando o desemprego, não tá caindo não. Então, enquanto eu tava lá vendo isso, não passou de 600 pessoas. Não passou. 550, 570, daí caía pra 400 pessoas na live. Então, gente, o Pichuleco não entendeu ainda que ele não tem gente. Eu não sei como é que ele se elegeu. A gente não pode falar, mas todo mundo sabe como é que ele se elegeu. O próprio Elon Musk falou sobre isso. Ele tá lá, não é porque ele é um cara popular, porque ele ganhou a eleição. Não, teve muita movimentação estranha nessas eleições e podem falar o que quiser. É a pura verdade, não deixam investigar, porque ele sabe que se investigar vai ser achado muita coisa errada, inclusive agora estão bem quietinho com o Twitter Files, né, com esses arquivos do Twitter que foi divulgado. Por que eles não estão falando? Por que eles não estão indo atrás? Por que a mídia não tá divulgando isso? Porque lá no meio disso tudo aí, vai mostrar as cagadas que foram feitas durante as eleições. Censuraram o povo da direita, ameaçaram de multa, ameaçaram de derrubar canais, ameaçaram de prisão pessoas de direita para as pessoas calarem a boca, enquanto eles disseminavam fake news sobre o Bolsonaro durante as eleições e ninguém fazia nada, né? Omitiram informações. Teve o radiolão lá do Nordeste que eles não colocavam nos rádios, não foi mandado para as rádios as vinhetas das propagandas eleitorais do Bolsonaro, enquanto o Pichuleco era um monte, né? Um monte de propaganda, aquelas propaganda melosa, cheia de promessa de picanha, promessa disso, promessa daquilo, e agora o cidadão não tem nada. Inclusive, essa semana o Pichuleco perdeu uma ação na justiça pro Bolsonaro por causa de uma dessas propagandas
propaganda que foi veiculada na época e ninguém derrubou, que chamava o Bolsonaro de genocida e pegava umas imagens editadas, imagens que não tinham nada a ver com a realidade sobre a Covid, que eles zoando o povo que tava morrendo de Covid por falta de ar. Então, na época, eles postavam o que eles queriam, ninguém derrubava. Já os canais de direita eram todos censurados, derrubados, perfis, né, das pessoas derrubados, cancelados, desmonetizados, tudo em nome do quê? De trabalhar para eleger o pichuleco. O dedão de alguém lá pesando na balança, assim como Elon Musk falou, para que ele fosse eleito. E ele foi ajudado. Teoricamente, tá lá. Por quê? Porque democracia não foi feita ali, não. Democracia é povo, e povo não acompanha o pichuleco. E uma prova disso foi que, no dia 1º de maio, onde deveria encher de trabalhadores, porque ele se diz o representante dos trabalhadores, em frente ao estádio mais querido de São Paulo, que é o estádio Pacaembu, que eu era torcedor do Corinthians, então eu sei o que representa o Pacaembu para São Paulo e para a torcida. E a torcida do Corinthians é a segunda maior torcida, né? Ainda ficaram lá gabando, né? Ficaram lá enchendo a bola da torcida do Corinthians. Por quê? Porque o que tinha lá, eu creio que era torcedor do Corinthians. Então, gente, no lugar que foi feito, na frente do Pacaembu, pensando em toda a representatividade que o Pacaembu tem para São Paulo e para o povo operário de São Paulo, que a maioria é corintiano. Então, pensando nisso, pensando no dia que era um feriado, que ninguém tá trabalhando, teoricamente, porque eu digo assim, enquanto eles estavam se manifestando lá, com o dinheiro do trabalhador, os sindicatos, os militantes, os políticos estavam lá se manifestando com o dinheiro do trabalhador, o trabalhador tá fazendo serão, né, como a gente diz, serão, hora extra na fábrica para pagar o evento que está sendo feito em homenagem a eles. Por quê? Porque esse governo não é o governo do trabalhador. Ele fazer uma homenagem no Dia do Trabalho pro trabalhador é um sarcasmo, é uma zombaria com o trabalhador, considerando tudo que ele tá fazendo para ferrar com a vida do trabalhador. E agora nós vamos falar sobre isso. E aí tem gente que vem me criticar, né, quando eu falo isso, porque é pobre de direita. Sou pobre de direita, sim. Pobre de direita, nasci pobre, sou pobre, mas não tenho vergonha de defender o que eu defendo, porque não sou vitimista. Meu pai me ensinou a trabalhar desde pequeno, me lasco tudo, me ferro tudo, mas eu faço por merecer. E muita gente nesse Brasil faz por merecer. Esses são os verdadeiros trabalhadores. Esses sim são os verdadeiros trabalhadores que estão esquecidos e não tem muitas vezes uma homenagem igual essa que foi feita lá em São Paulo, lá, que foi um fracasso. Por que o trabalhador não estava lá? Porque eles não representam os trabalhadores. Essa é a minha palavra. Eu sinto muito, pichuleco, mas você não representa os trabalhadores do Brasil e o fracasso do seu evento é a prova fatal disso. Ano que vem, Bolsonaro, olha só, eu queria ver tanto o Bolsonaro falar, gente, esse ano quem vai fazer a manifestação em frente ao Pacaembu é nós. Gente, dia 1º de maio, estejam em frente ao Pacaembu. Vamos mostrar os trabalhadores do Brasil. Olha, eu só queria ver, num feriado, meu povo, em frente ao Pacaembu, Bolsonaro, olha, se o PT for corajoso, ele abre mão do espaço lá pra nós. Apesar de que, eu acho que é só se programar antes, né? Apesar de eles não ser democratas e eles nunca vão abrir mão desse espaço, e na verdade é um espaço público, mas, né, daí tem a torcida do Corinthians, que pode virar uma gangue, né? E por causa disso eu já não torço mais pro Corinthians. Então, meu povo, o desafio tá posto. 2025, Bolsonaro comemorando o Dia do Trabalho em frente ao Pacaembu, no mesmo lugar. Só aluga um trio elétrico igual o Malafaia fez e vamos ver se o trabalhador vai ou não vai. Um grande abraço pra você e agora, aproveitando, já que nós estamos falando do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, atrasado, porque hoje já é dia 2, mas de coração eu quero deixar aqui a minha homenagem a você, trabalhador, de todo o nosso Brasil. A você que levanta cedo, levanta 5 horas da manhã para tirar leite de vaca, para preparar a terra, agricultor. Você é trabalhador. Você é operário que levanta às 5 horas da manhã para pegar ônibus, para atravessar cidades, para ir trabalhar. Você que é autônomo e tá vendo os seus direitos serem tolhidos por esse governo, né? Taxa de tudo, tá taxando tudo. O Uber, você que vira à noite trabalhando, Uber, que viu nos aplicativos uma maneira de você ganhar um pouco mais de dinheiro, dá o seu sangue pra isso e agora tá vendo esse governo aí que se diz o governo do trabalhador, querendo taxar até o Uber. É você que merece a homenagem. É você, garçom, é você atendente, é você gerente, é você
que tem a responsabilidade sobre os seus ombros e faz as coisas acontecer. Não é essa meia dúzia de pessoas que ficam lá nos seus escritórios sendo pago, sugando o dinheiro de vocês. Essas pessoas não têm moral nenhuma para querer comemorar dia do trabalho, porque eles não trabalham, eles sugam, eles sobrevivem, eles são parasitas do trabalho de vocês. Então, a todos os trabalhadores do Brasil, povo honesto, povo trabalhador, desde aqueles que ganham um pouco até aqueles que ganham bastante, parabéns para você. Continue lutando. É você que faz a diferença no Brasil. E não esse governo e muito menos o seu partido, que não é partido dos trabalhadores, não. É o partido das trevas, que veio para assolar, sim, a vida do trabalhador. Um grande abraço para vocês. Não esqueça de apoiar o meu trabalho. Deixe piques de qualquer valor nesse contato que tá aqui na tela. Se você quiser patrocinar minha viagem para o terceiro ato pela democracia em Joinville com o presidente Bolsonaro, coloca na descrição do Pix apoio para a viagem ou viagem, enfim, coloca alguma coisa relacionada com a viagem para Joinville, que eu vou entender que esse dinheiro para patrocinar a minha viagem. Um abraço para vocês, obrigado a todos que já me ajudaram, vocês são bênção na minha vida. E bora pra frente, eu tô preparando uma paródia também para falar sobre esse dia que vai ficar marcado, já tá marcado na história, né? Um grande abraço para vocês, tamo junto, meu povo, Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo aqui no Meia Palavra com o Piave Vidense.